Vamos aprender tudo o que você precisa sobre MMC e MDC para acertar qualquer questão que você for fazer. Não importa a prova, seja a prova do Enem, prova de IFBA, prova de vestibulares ou até mesmo prova da sua escola. Vem comigo que agora você nunca mais vai errar esse tipo de questão. Vamos lá. Primeiro passo. Quando você fala em memec, existe algo que vem antes do memec. Lembrando, o que é que significa a palavra memec? É o famoso mínimo múltiplo comum. E como eu estou falando de múltiplo, eu tenho que pensar inicialmente nos múltiplos de quem? De um número natural. Como, por exemplo, quem são os múltiplos do número 2? É só lembrar da tabuada do 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10 e por aí vai. Quem seria os múltiplos do número 6? 0, 6, 12, 18, 24 e por aí vai. Agora, o que é esse MMC, que é o mínimo múltiplo comum? Por exemplo, quem seria o MMC entre esses dois números que eu falei aqui agora, entre o 2 e o 6? Perceba que nessa tabelinha aqui de cima, ó, nessa sequência de números, melhor dizendo, quem são os múltiplos do 2? Ó? 0, 2, 4, 6, por aí vai. Do 6, 0, 6, 12, 18 e por aí vai. E perceba que existem alguns que são comuns, como por exemplo o 0, como por exemplo o 6, como por exemplo, ó, se eu continuasse com a minha tabelinha aqui, ó, o 12 é o próximo múltiplo de 2 e o 12 também é comum. E esses aqui são chamados múltiplos comuns. Entretanto, eu quero, ó, presta atenção no que eu vou falar agora, o primeiro múltiplo comum diferente de zero. E quem é o primeiro múltiplo comum diferente de zero? É o 6. Logo, o MMC entre 2 e 6 é o 6. Você vai dizer, Tiago, é porque é o maior número? Não. Não tem a ver com ser o maior número. Tem a ver com ser o primeiro múltiplo comum diferente de zero. Tá? E o que eu acabei de fazer foi uma técnica, que é a técnica para calcular o MMC através dos múltiplos comuns. Entretanto, essa não é a melhor técnica porque, por exemplo, se o número for grande, eu não sei necessariamente a hora que eu termino. Como o número aqui é relativamente pequeno, eu só até o 6, ó, eu já teria encontrado. Mas, por exemplo, se eu quisesse o MMC de 12 e 17, eu teria que fazer vários cálculos. Por isso que ainda hoje você vai aprender a calcular tanto o MMC como o MDC através de uma técnica específica, que daqui a pouquinho eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Agora, divisores de um número natural. Como de múltiplos de um número natural, eu tenho que falar sobre os múltiplos. Dos divisores de um número natural, tem a ver com MDC, eu preciso falar sobre os divisores, tá? E, em particular, ó, quem são os divisores do número um? É o próprio 1, concordam? Quem são os divisores do número 2? É o um e o 2. Quem são os divisores do número 3? Concorda que é somente o 1 e o 3? O 3 não dá para dividir por 2. Aí alguns vão dizer, Tiago, é 1,5. Não, eu estou trabalhando especialmente com os números naturais e 1,5 não é um número natural. Os divisores do 4. Quem são os divisores do 4? É o 1, o 2 e o 4. Os divisores do 5 é o 1 e o 5. Essa tabelinha que eu estou montando aqui agora, vocês não precisam ter ela de cor, não, tá? Eu estou fazendo ela para apresentar um conjunto de números especiais que a gente cria eles a partir dos divisores. Por isso que eu vou fazer essa tabelinha um pouco grande aqui, ó. Quem seriam os divisores do 6? É o 1, o 2, o 3 e o 6. Do 7 é o 1 e o 7. Do 8 é o 1, 2, o 4 e o 8. Do 9, quem são os divisores do 9? É o 1,
o 3 e o 9. E quem são os divisores do 10? É o 1, o 2, o 5 e o 10. E só para terminar, os divisores do 11 é necessariamente o 1 e o 11, tá? E agora, se por algum motivo você quiser calcular o MEDC, por exemplo, deixa eu ver, entre 6 e entre o 4. É o mesmo raciocínio. Entretanto, você tem que olhar agora para os divisores comuns. E quem são os divisores comuns entre o 6 e o 4? Ó, perceba, o 1 é comum. Ó, que beleza. O 2 também é comum. Ó, que beleza. Só que o 4 agora já não é mais comum. O 3 também não é comum. E o 6 também não é comum. Logo, o que é o MEDC? É o maior dos divisores comuns. Parêntese. Vai existir alguns MEDCs que é igual a 1, que só vai ter o 1 como divisor comum. Só que não faz muito sentido nos nossos cálculos específicos, principalmente quando a gente estiver calculando as aplicações de MEMC e MEDC, é o MEDC ser 1, tá? Mas pode acontecer isso? Pode. Então, percebam, o que é que eu quero que vocês percebam? Que eu tenho que olhar para os divisores comuns e o maior comum. Nesse caso, o maior comum é o quê? É o 2. Logo, o MEDC entre 4 e 6 é o quê? É 2. Por quê? Porque é o maior divisor comum entre o 4 e o 6. Tá? Agora, abri um parêntese para falar especialmente do 2, do 3, do 5, do 7 e do 11. E eu quero que vocês tenham esses números em mente. Por quê? Porque esses números são números muito especiais, chamados de números primos. E quando a gente for calcular o MEMC e o MEDC pela técnica que eu vou apresentar daqui a pouquinho, a gente usa, na grande maioria das vezes, os números primos, que são exatamente esses. Os números que têm apenas dois divisores, que é o 1 e ele mesmo. Tiago, como assim? Quem são os divisores do 7? É o 1 e ele mesmo. Quem é ele mesmo aqui no caso? O 7. Quem são os divisores do 11? O 1 e ele mesmo. Só que quem é ele mesmo? O 11, tá? Então, esses números aqui, vocês têm que ter eles de cor. Quais são os números que vocês têm que ter de cor? Que são os números chamados de primos. 2, 3, 5, 7 e o 11. Ok? Agora, só para finalizar o conteúdo da parte mais teórica, vamos dizer assim, eu preciso que vocês tenham em mente esses chamados critérios de divisibilidade. Por quem? Por 2, por 3 e por 5. Por quê? Porque é muito importante que você olhe para um número e saiba, eu tenho certeza que eu consigo dividir por 2, ou eu tenho certeza que eu consigo dividir por 3, ou ainda ter certeza que eu consigo dividir ele por 5, tá? E quando é que você tem certeza que você consegue dividir um número por 2? Quando o número for necessariamente par. Todo número que é par dá para dividir por 2. E esse é o chamado critério de divisibilidade por 2. Qual o critério de divisibilidade por 3? Esse aqui é um pouco mais estranho, mas com a prática você vai ficar bem craque nele, que é o seguinte, ó. Por exemplo, eu vou dar um número aqui, ó, 372. Sem fazer conta, eu tenho certeza que eu consigo dividir esse número por 3. Sabe por quê? Porque quando eu somar esses algarismos, ó, 3 mais 7 mais 2, isso aqui dá quanto? Dá 12. Dois algarismos, eu vou somar de novo. 1 mais 2 deu 3. Toda vez que eu pegar um número, somar os algarismos e no final o resultado ó, da soma for 3, 6 ou 9, eu tenho certeza que esse número dá para dividir por 2, tá? Quer outro exemplo? Ó, 1563. Vou somar 1 mais 5, 6. Mais 6, 12. Mais 3, 15. Ó, 15. 1 mais 5, deu 6.
tá? Então, caiu na propriedadezinha aqui da soma da 3, 6 ou 9. Então, eu tenho certeza que 1563 dá para dividir por 3, tá? Quero que vocês tenham isso em mente, porque isso aqui é importantíssimo. E o critério de divisibilidade por 5 é o seguinte: toda vez que o número terminar, ó, terminar com 0 ou 5, ou seja, toda vez que o número termina em 0 ou em 5, eu tenho certeza que eu consigo dividir por 5. Por exemplo, 370 termina em 0, com certeza eu consigo dividir por 5, tá? 462, dá para dividir por 5? Não. Dá para dividir por 2? Pode, por quê? Porque termina em 2 e 2 é par. Dá para dividir por 3? Dá, porque quando eu somo, ó, 4 mais 6, 10, mais 2, 12. 12 é 1 mais 2 que dá 3, ou seja, ó, a soma dos algarismos, ó, colocar aqui como parênteses, quando eu somei os algarismos, nesse caso deu o quê? Deu 3, tá? E agora, vamos lá. O principal objetivo dessa aula é que você aprenda a calcular MMC e MDC de forma a mais rápida possível. E o modo mais rápido possível é pela chamada decomposição simultânea. Em alguns lugares, a gente pode chamar também de fatoração simultânea, tá? Vamos lá. Por exemplo, quem seria o MMC de 12 e 18? Quem seria o MDC de 24 e 30? Tá? Toda vez que a gente for calcular, a gente vai colocar um número um do lado do outro, 12,18, e coloca um tracinho. 24 e 30 e coloca um tracinho aqui do lado. E agora você tem que pensar nos números que eu consigo dividir. Por exemplo, tem número par aqui? Entre o 12 e o 18 tem. Se tem número par, eu consigo dividir por quanto? Por 2. Coloco um 2 aqui do lado. 12 por 2 dá 6, 18 por 2 dá 9. Aí você vai perguntar, tem número par ainda? Se tiver número par, divide por 2. 6 dividido por 2 dá 3. O 9 já não dá para dividir por 2. Por quê? Porque o 9 é ímpar. O que é que eu faço? Repete o número. Aí você vai pensar, tem número par aqui agora? Não. Se não tem número par, você tem que mudar o número primo. E qual é o próximo número primo que você tem que ter em mente automaticamente? É o 3. Não é porque é o 3 que eu necessariamente vou usar, mas eu sigo essa ordem. Primeiro eu penso no 2, depois no 3, depois do 5 e por aí vai, tá? E nesse caso aqui, dá para dividir por 3? Dá, com certeza, né? Por quê? Porque é o próprio 3 e o 9. 3 por 3 dá 1 e 9 por 3 dá 3. E agora, por 3 de novo. Perceba, esse número aqui já é 1. Repete. 3 dividido por 3, 1. Opa, quase terminou. Por quê? Porque esses números daqui de cima, ó, quando eles chegaram aqui embaixo, é 1 e 1. Opa, então essa fatoração ou decomposição simultânea terminou ali. Agora eu quero calcular o MMC. Como é que eu calculo o MMC? Ó? Eu pego todos esses números e multiplico. Ou seja, eu vou multiplicar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. E 12 vezes 3 dá 36. Esse aqui é o MMC. MMC entre quem? Entre 12 e 18. Tá? Vamos lá, agora MDC. Mesmo raciocínio inicial. Ó. Dá para dividir por 2? Dá. Por quê? Porque tem número par aí, ó. 24 por 2 dá 12, 30 por 2 dá 15. Ainda tem número par? Tem. Por 2 de novo. Fica 6 e aqui fica 15. Ainda tem número par? Tem. 2 de novo, fica o quê? 3 e 15. Tem número par aqui agora? Não mais. Vou pensar no próximo número primo. Quem é o próximo número primo? É o 3. Coloco o 3 aqui. Ó. 3 dividido por 3 dá 1. 15 dá para dividir por 3, você vai ficar na dúvida. Lembra do critério? 1 mais 5, 6.
Se a soma der 3, 6 ou 9, com certeza eu consigo dividir. Logo, 15 por 3 dá 5. E agora, posso usar o 3 de novo? Não. Vou usar quem? O próximo número primo, que é exatamente o 5. Ó. O 1 fica o 1 e o 5 vai se tornar 1. Por quê? Porque 5 dividido por 5 dá 1. Opa, acabou a conta. Aí você vai dizer, Tiago, eu multiplico todo mundo? Agora não. Por quê? Porque não é mais MEMC, agora é MEDC. Tá? E no MEDC eu quero que você perceba o seguinte, ó. Aqui é a primeira linha de quando eu fiz a conta, ó. Perceba, esse 2 que está aqui, ele dividiu tanto o 24 como o 30. Por que eu sei que ele dividiu tanto o 24 como o 30? Porque os números daqui de baixo, ó, mudaram os dois. Ou seja, toda vez que o número que eu utilizar aqui do lado direito dividir todo mundo da linha dele, não importa quem são esses números. Eu quero que sejam todos os números que ele divida. Esse número presta. Agora perceba, ó, esse outro 2 aqui, ó, ele dividiu todos os números da linha dele? Não, porque, ó, perceba, esse 15 repetiu aqui. Ou seja, esse outro 2 não presta. Se ele não presta, vou colocar um X, porque eu não quero. E o outro 2, a mesma coisa. Não vai prestar. Agora perceba esse 3. Ó. Esse 3 dividiu esses dois números? Sim, porque ó, quem está embaixo do 3 é o 1. Quem está embaixo do 15 é o 5. Ou seja, esse 3 dividiu todo mundo da linha dele. Ou seja, esse número é um dos que eu quero. Já esse 5 daqui, ó, ele não dividiu 1. Por quê? Porque 1 repetiu. Logo, esse 5 não presta, ou seja, cai fora. Logo, os números que prestaram foi o 2 e o 3. Logo, 2 vezes 3 dá 6, que é o MEDC de quem? De 24 e 30. Ok? Então, a partir de agora, toda vez que a gente for calcular MEMC ou MEDC, vai ser usando essa técnica, chamada de decomposição ou fatoração simultânea, tá? Agora vamos ver em exercícios práticos como é que a gente entende que trata-se de um exercício que fala de MEMC ou de MEDC, ok? Vamos lá, primeira questãozinha, ó. Em uma apresentação para o lançamento do novo carro de corrida da equipe Toda Matéria, foi realizada em uma corrida inusitada. 3 veículos participaram: o carro lançamento, o carro da temporada passada e um carro de passeio comum. O circuito é oval. Os 3 largaram juntos e mantiveram velocidades constantes. O carro de lançamento leva 6 minutos para completar a volta. O carro da temporada passada, 9 minutos. Ó, vou destacar só os valores. Um leva 6, o outro leva 9. E o carro de passeio, ó, 18 minutos para completar a volta. Depois que a corrida começa, em quanto tempo eles passarão juntos novamente pelo mesmo local? Perceba, os carros saem ao mesmo tempo. Só que um é mais rápido que o outro, tá? Um leva 6 minutos, o outro leva 9, ou seja, eles saem ao mesmo tempo. Só que um chega mais rápido que o outro. Entretanto, vai chegar um determinado momento em que eles vão se encontrar novamente. E que momento é esse? Quero que você perceba. O carro de lançamento leva 6 minutos, concorda? Aí pense comigo. Primeiro ele levou quantos minutos? 6. Depois, mais 6. Depois, mais 6 de novo. O outro, 9. Depois, mais 9. Depois, mais 9. E o outro, 18. Depois, mais 18. Depois, mais 18 e por aí vai, ó. Essa conta que eu acabei de fazer, ela lembra multiplicação ou divisão? Multiplicação. Pelo fato de ter a ver com essa multiplicação, isso aqui vai ser MEMC ou MEDC? Dá para perceber que é MEMC? Ou seja, a gente tem que calcular o que nesse caso? O MEMC. MEMC de quem? 6, 9 e 18. Que é exatamente
o cálculo dessa questão. 6, 9 e 18. Ó. Só fazer a continha aqui. E aí a gente usa a técnica que a gente acabou de aprender. Tem número par aqui? Tem. Divide por quanto? Por 2. 6 por 2 dá 3. 9 é par? Não. Então, repete. 18 é par? É. Dá para dividir. Fica 9. Ainda tem número par aqui? Não. Ou seja, não pode mais usar o 2. Pode usar o 3? Pode. 3 por 3 dá 1. 9 por 3 dá 3. E aqui dá 3 de novo. Pode usar o 3 de novo? Com certeza. Fica o quê? 1, 1, 1. Como eu estou calculando MMC, eu vou multiplicar todo mundo. 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18. Ou seja, a cada 18 minutos, os carros voltam a passar pela partida, né? O ponto de partida juntos novamente. Beleza? Vamos lá. Próximo. Em uma confecção, há rolos de malha com medidas de 120, 180 e 240 centímetros. Será preciso, a palavrinha mágica aqui, ó, cortar o tecido em pedaços iguais, sendo que eles são, ó, maiores possíveis e não deve sobrar nada. Qual o comprimento máximo de cada tira da malha? Então, eu quero dividir, e eu quero dividir com o maior tamanho possível, e esses pedaços devem ser o quê? Iguais. Isso tem a ver com multiplicar ou com dividir? Com dividir, ou seja, eu vou calcular o que agora? O MDC. De quem? 120, 180 e 240. Ok? Vamos lá. O que é que eu quero que vocês percebam aqui agora? Que todos esses números têm algo em comum. E esse algo em comum vai facilitar muito a nossa vida. Tiago, o que é que eles têm em comum? É o zero. Toda vez que todos os números terminarem em zero, tá? Não pode ser 2 se forem 3, tem que ser todos os números. Você consegue dividir por 10 esse cálculo aqui, tá? Agora, o que é dividir por 10, Tiago? É dividir por 2 e 5 ao mesmo tempo, tá? E, ó, 120 por 10 dá 12. 180 por 10 dá 18. 240 por 10 dá 24. Deu para perceber que por eu ter usado o 10 ficou mais rápida a minha conta? Se não quiser usar essa técnica, não tem problema nenhum, tá? Entretanto, aconselho, toda vez que os números terminarem com zero, todos os números dá para dividir automaticamente por 10, tá? Agora volta para a normalidade. Ó. Tem número par? Tem, por 2. Fica 6, 9 e 12. Tem número par? Por 2 de novo. Ó. 3, 9 e 6. Tem número par? De novo, por 2. 3, 9 e 3. Tem mais número par? Não. Muda o número primo. 3 vai ficar o quê? 1, 3 e 1. De novo, por quem? Por 3 fica o quê? 1, 1 e 1. Acabou meu cálculo? Quase. Quase acabou. Por quê? Porque agora eu tenho que escolher os números que prestaram. Esse 10 prestou? Sim. Por quê? Porque todos os números dessa linha aqui foram divididos por 10. Esse 2 prestou? Sim. Por quê? Porque todos esses números da linha do 2 foram divididos. Esse outro 2 prestou? Não, porque ó, o 9 repetiu, ó, então não prestou. Coloca o X. Esse outro 2, aí você para e pensa, poxa, se o 2 de cima não prestou, imagina o de baixo. Também cai fora. O 3 prestou? Esse 3 prestou. Todo mundo dessa linha foi dividido por 3. E esse outro 3, agora esse 3 não. Logo faz o quê? Multiplica. 10 vezes 2 vezes 3, que dá o quê? 60, ou seja, cada comprimento vai ter o quê? 60 centímetros, melhor dizendo. Cada malha vai ter 60 centímetros de comprimento. Beleza? Vamos lá. Próxima. Um relógio A bate a cada 15 minutos. O relógio B a cada 25. E um terceiro relógio, o C, a cada 40. Aí para e pense, ó.
que significa bater a cada 15, a cada 25, a cada 40? Isso tem cara de multiplicação ou de divisão? Tem cara de multiplicação. Aí a pergunta, qual é, em horas, o menor intervalo decorrido entre duas batidas, simultâneas, ou seja, ao mesmo tempo dos três relógios. Dá para perceber claramente que a gente tem que calcular o quê? O MMC. MMC de quem? 15, 25 e 40. Tá? Então, 15, 25, 40. Tem número par aqui? Tem. Se tem número par, dá para dividir por quanto? Dá para dividir por 2. Faz o que com 15? Repete. 25. Repete. 40 por 2, 20. Tem número par? 2. Repete. Repete. 10. Tem número par? Por 2 de novo. 15, 25 e 5. Tem número par aqui? Não. Aí você vai dizer, poxa, quem é o próximo número primo? É o 3. Entretanto, perceba, é mais fácil você perceber que dá para dividir por 3 aí ou por 5? Por 5, concorda? Porque todos os números terminam com 5. Ou seja, eu vou usar o 5 aqui. Por quê? Porque é mais fácil perceber o 5, ó. Fica 3, fica 5 e fica 1 aqui, né? Que é 5 por 5, dá 1. Pode usar o 5 de novo? Pode, por causa de quem, ó? Por causa desse 5 aqui do meio, ó. 5 por 5 dá 1 e repete o 1. E agora, a gente vai usar o quê? O 3, né? Fica o quê? 1, 1 e 1. E agora é só multiplicar. E multiplica todo mundo. Por quê? Porque é MMC. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8 vezes 5 dá 40. 40 vezes 5 dá 200. 200 vezes 3 dá 600. 600 o quê? 600 minutos. Entretanto, a questão que a resposta é em horas. O que é que você tem que lembrar? Que 1 hora é o mesmo que 60 minutos. Ou seja, 600 minutos são quantas horas? Concorda que é o mesmo que 10 horas? Pronto, essa é a resposta. Ou seja, a cada 10 horas, os três relógios batem simultaneamente. Ok? Próxima. Numa classe há 28 meninos e 21 meninas. A professora quer formar, grupos só de meninos ou só de meninas, com, a mesma quantidade de alunos e usando, a maior quantidade possível, tá? Aí a pergunta, quantos alunos terão em cada um desses grupos? Dá para perceber que eu vou usar o quê? MMC ou MEDC? Vai ser MEDC, por quê? Porque tem a ver com dividir. E eu quero dividir quantidades iguais e essas quantidades têm que ser a maior possível. Então, é, MEDC de 21 e 28. E aí faz a continha. Tem número par? Tem. Divide por quanto? 2. Repete o 21, 14. Tem número par? Tem. Por 2 fica o quê? 21 e 7. Tem número par? Não, agora tem que mudar. Pode por 3? Pode, porque, porque 21 é 2 mais 1, que dá 3, ou seja, dá para dividir por 3. 21 por 3 dá 7. Já o 7 não dá para dividir por 3. A gente faz o quê? Repete. Quem é o próximo número primo? 5. 7 dá para dividir por 5? Não. 7 dá para dividir por 7. Coloca o 7 aqui e fica 1 e 1. Opa, quase terminou a conta. Por quê? Porque agora eu tenho que olhar o número que dividiu pelos dois ao mesmo tempo. Esse 2 não foi. Esse outro 2 também não foi. Esse 3 também não foi. E o 7, pronto, o 7 foi. Logo, o MEDC
é o quê? É exatamente o 7. Ou seja, qual vai ser a resposta da letra A? Quantos alunos terão em cada um desses grupos? 7. Letra B, quantos grupos de meninas podem ser formados? Tem quantas meninas, ó? Tem 21, ou seja, quantos grupos podem ser formados? 21 dividido por 7, ou seja, 3 grupos. E por fim, a letra C, quantos grupos de meninos? Tem quantos meninos? 28. 28 dividido por 7 dá o quê? 4 grupos, tá? Por que eu fiz questão de colocar essa questãozinha aqui agora? Porque em algumas questões que envolvem MMC e MDC, não é só calcular o MDC. É calcular o MDC e fazer mais uma continha no final. Como, por exemplo, essa aqui, que tem duas contas para ser feitas além do MDC. Ou essa daqui, que é para você transformar de minutos para horas. Ok? Então é importante que vocês tenham isso em mente. Vamos lá. Próximo. Ozzy e Bob tomaram medicamentos diuréticos e por isso vão para o banheiro de forma sistemática. Ozzy vai ao banheiro de 30 em 30 minutos e Bob de 18 em 18. Assim, a primeira vez que eles se encontraram no banheiro foi às 12h45. Qual foi o horário que os dois se encontraram novamente no banheiro depois deste primeiro horário? Bom, esse 18 em 18 e esse 30 em 30, lembra multiplicar ou dividir? Dividir, não é isso? Logo, a gente vai calcular o quê? O MMC de quem? 18 e 30. Faz a continha. Tem número par? 2, 9, 15. Tem mais número par? Não, muda o número primo. Quem é o próximo número primo? 3. Pode usar o 3? Coloca o 3 aqui, ó. Fica 3 e 5. Pode usar o 3 de novo? Com certeza, fica 1, 5. Pode usar o 3? Não mais. Agora o 5. 1 e 1. E agora multiplica. 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18 vezes 5, 90. 90 é o quê? Minutos. Ou seja, a cada 90 minutos, eles se encontram no banheiro. Só que a pergunta da questão não é essa, né? Ele diz que às 12h45 foi a primeira vez que eles se encontraram. Quando é que eles vão se encontrar novamente? É depois de 90 minutos. Só que 90 minutos é a mesma coisa de 1h e 30 minutos. Ou seja, 12 mais 1 dá 13. Então, 13 horas, 45 mais 30 dá 75 minutos. Só que esses 75 minutos, você concorda que é a mesma coisa de 1h e 15 minutos? Ou seja, 1h mais essas 13 dá o quê? Dá 14 horas e 15 minutos. De novo, uma questão que envolve MMC. Entretanto, a resposta não é somente o MMC. Você tem que fazer algo a mais que o MMC. Ok? E a última questãozinha de hoje diz o seguinte, ó. Marieta era fã tanto de futebol masculino quanto de futebol feminino e colecionava fotos de grandes expoentes do futebol no cenário mundial. Por algum motivo, enjoou e quis mudar sua admiração para outro esporte. Resolveu então presentear seus colegas da escola com suas figurinhas relacionadas ao futebol. Ela tem 125 fotos do Cristiano Ronaldo, 250 da Marta e 300 do Messi. Marieta deseja a palavrinha mágica dividir entre o maior número possível de grupos, contendo o que, ó, os 3 expoentes de jogadores que ela possui, de forma a conter o que, ó, um mesmo número de fotos em cada grupo. E ainda cada grupo deverá conter, ó, uma mesma quantidade de fotos de cada jogador. Determine o número de quê, ó? De fotos de quem? De Cristiano Ronaldo em cada grupo, tá? Então vamos lá. A gente já sabe que envolve divisão, ou seja, se é divisão, é o famoso MDC. MDC de quem?
125, 250 e quem? E 300, tá? Só que esse MDC vai me dar o quê? A quantidade de grupos. E o que a questão quer? Não quer saber a quantidade de grupos, quer saber a quantidade de fotos de Cristiano Ronaldo em cada grupo. Ou seja, não é só calcular o MDC, é calcular o MDC e mais alguma coisa, tá? Vamos lá. Fazer aqui no próximo, porque ali vai ser pequeno, 120, 250 e 300. Tem número par? Tem, ou seja, divide por 2. 125, 125 e aqui 150. Vai por 2 de novo? Vai por 2 de novo. 125, 125 e 75. Tá? Pode por 2, não mais. O que é mais fácil aqui você perceber? O 5, concorda? 125 por 5 dá 25, aqui 25, aqui 15. Pode por 5 de novo? Com certeza. 5, 5, 3. Pode por 5 de novo? Com certeza. Fica 1, 1. 3 pode por 5? Não. Agora pode por 3. Fica o quê? 1, 1 e 1. O que é que faz agora? Multiplica os que prestaram. Esse 2 prestou? Não, porque ó, o 125 repetiu, ou seja, cai fora. Se o 2 de cima não prestou, imagine o de baixo também cai fora. O 5 prestou? Sim, por quê? Porque dividiu todo mundo. Esse outro 5 prestou? Também prestou, por quê? Porque dividiu todo mundo. Esse outro 5 agora prestou? Não, por quê? Porque o 3 repetiu. Cai fora. E esse 3 prestou? Não, porque o 3 só dividiu esse 3. Então, cai fora. Multiplica quem? 5 vezes 5, que dá 25. Logo, o MDC entre 125, 250 e 300 é igual a quanto? É igual a 25. Agora, o que significa esse 25? A quantidade de grupos que vão ser formados. Tá? E a pergunta é qual a quantidade de fotos de Cristiano Ronaldo em cada grupo, sendo que tem 125 fotos ao todo. Dá para perceber que agora é só dividir? 125 por 25, que é igual ao quê? Que é igual a 5. A resposta correta, letra C. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Realmente foi uma aula 100% prática para te ajudar a nunca mais errar. E se por algum motivo você quer participar do meu grupo do WhatsApp 100% gratuito, se você está pensando especialmente em fazer o vestibular, fazer especialmente a prova do Enem e quer ingressar na universidade dos seus sonhos, principalmente se for o caso de você for estudante vestibulando de medicina, dá uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo e no nosso grupo gratuito do WhatsApp. Beleza, galera? Vamos para cima e até qualquer aula, melhor dizendo, de algum momento. Beleza? Fique com Deus. Aquele abraço.